Salve galera, Fabinho, Fundo de Verdade, mais um vídeo para vocês. Galera, esse vai ser um quadro no canal que a gente vai estar postando devocionais individuais, porque nem sempre dá pra gente estar junto gravando, né? Nem sempre vai dar pra tanto eu como o Manu, o Diegão e o Gustavinho a gente estar junto para estar gravando. Então é uma maneira da gente estar colocando vídeos no canal e a gente espera que essa série de devocionais seja bênção na vida de vocês. Eu vou ser o primeiro a postar. Eu vou estar devocionando sobre os discípulos, né, os dois discípulos no caminho de Emaús. Se encontra em Lucas 24, a partir do verso 13. Desde já eu peço desculpa pelo áudio, por conta que o vizinho está em obras aqui ao lado e a rua é um pouco movimentada, então pode ser que atrapalhe. Mas nos próximos vídeos a ideia é a gente sempre estar melhorando isso daí, para que chegue qualidade para vocês, né? A partir da palavra de Deus. Não só audível, mas também no coração de vocês, na alma de vocês, que seja tocante. Então vamos devocionar. Vamos ler a palavra de Deus. Se vocês estiverem com uma Bíblia física ou digital para poder acompanhar a leitura, vai ser muito legal. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as coisas que aconteceram desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção que iria mais adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho não falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se para voltarem para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Galera, quantas vezes nós nos sentimos frustrados, decepcionados, porque algo que a gente esperava que acontecesse da forma que a gente queria, não aconteceu. A gente inicia planos, projetos, mas a gente acaba parando no meio do caminho, porque não aconteceu da forma que a gente esperava que acontecesse. E muitas das vezes a gente sai errante pelo caminho, andando, quando na verdade era para nós permanecermos e esperar o que iria acontecer. A gente não tem paciência, nós somos ignorantes ao ponto de fazer aquilo que nós queremos. E a gente para no meio do caminho um projeto,
a gente não dá ouvidos, a gente é ignorante, fecha os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos e não dá atenção para aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é necessário para nós naquele momento. Isso acontece com esses dois discípulos. Eles estão saindo num domingo de Páscoa, né? E eles estão indo para Emaús, que provavelmente era o local onde eles moravam. Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. E aí, durante esse caminho, eles estão tristes, despercebidos e começam a conversar sobre todas as coisas que se sucederam. E se a gente vê aqui no capítulo anterior, né, no verso 23... a gente vai ver que Jesus ele é julgado, condenado, crucificado, morto. E a partir do verso 24... ressuscita, né? E eles estavam conversando tudo acerca dessas coisas que aconteceram naquele local, desapercebidos. E muitas vezes a gente também está desapercebido conversando sobre as coisas que aconteceram, que nos frustraram, e a gente não tem perspectiva de algo que pode acontecer melhor para nós. A gente não tem perspectiva de um caminho bom, porque a gente está frustrado. Aqui no caso, Jesus ele se achega a eles, e eles não percebem Jesus, eles tratam Jesus como um peregrino. E Jesus começa a perguntar por que vocês estão tristes, do que vocês estão falando. E aí eles são ignorantes ao ponto de falar: você não estava em Jerusalém quando todas essas coisas se sucederam? Nós esperávamos que Jesus fosse o nosso Redentor, que Ele ia nos redimir, que Ele ia vencer tudo. Mas Ele morreu e tudo aquilo que se passou, a gente não acredita, a gente está frustrado. Muitas das vezes a gente toma isso para nós, né? A gente se frustra e tudo aquilo que a gente caminhou, a gente fica estagnado e para. A gente não tem coragem de ter uma perspectiva nova, de algo bom que saiu dali. E certamente saiu algo bom dali. Jesus ele foi morto e ele ressuscitou. Então ele está vivo. Ele está vivo e hoje ele faz morada, né? O Espírito Santo faz morada em cada um de nós, dentro do nosso coração, né? Hoje nós podemos partilhar disso. E esses discípulos eles não entenderam isso. E aí nem o testemunho daquelas mulheres que tiveram aquela visão foi grandioso para que se abrissem os olhos deles. Muitas vezes os nossos líderes, discipuladores, amigos em comuns que têm intimidade conosco trazem uma palavra de ânimo, de alegria, né, dizendo que as coisas vão acontecer, de que tudo isso que está passando é passageiro, a gente não dá ouvido, a gente é tão frustrado que a gente fica no nosso cantinho ali, triste, a gente não quer sair dali. E isso foi o que aconteceu. Nem esse testemunho daquelas mulheres foi suficiente para que os olhos dele fossem abertos. E a gente vai ver que na Bíblia, Jesus ele disse para os discípulos que ele iria ao céu, mas que era para eles permanecerem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos com poder. E esses discípulos eles não entenderam nada, porque eles fazem completamente o contrário, eles saem errantes pelo caminho tristes, porque Jesus morreu. E nem o testemunho daquelas mulheres dizendo que Jesus ressuscitou foi o suficiente, então eles saem errantes pelo caminho. E aí Jesus começa a ensinar eles. Olha a paciência de Jesus aqui. No momento que a gente é ignorante, que a gente não quer ouvir, Jesus ele vem com todo amor e carinho e nos repreende e cuida de nós. Aqui foi com esses discípulos. Jesus começa a ensinar acerca de Moisés, dos profetas, né, do Antigo Testamento, até chegar nesse ponto. E Jesus faz um passo a passo com eles, bem didático, minuciosamente, para que eles venham ter entendimento daquilo. E aqui vem toda a diferença. Eles estavam se aproximando, né, da casa deles, e Jesus fez como iria mais adiante. E eles ficaram tão maravilhados com aquilo que Jesus estava ensinando, que eles transformam aquele peregrino visitante
em algo da família, em algo íntimo, porque eles convidam Jesus para entrar. E a gente não convida qualquer um para entrar na nossa casa, para sentar na nossa mesa, para comer um pão. A gente só chama para dentro da nossa casa aquele que tem intimidade, aquele que tem confiança, aquele que se torna um amigo nosso. E aí aqui esses discípulos, eles deixam de tratar Jesus como visitante e tratam Jesus como um amigo, como parte da família. E aí é esse questionamento que eu deixo para cada um de nós, como nós temos tratado Jesus. Como um simples visitante, nós temos andado desapercebidos. Quando Jesus se achega a nós, nós estamos tão errantes que a gente trata ele como um visitante. Opa, beleza, Jesus, tá bom o que você fez, agora pode ir embora que eu sigo o meu caminho. Ou a gente entende aquilo que tem penetrado em nós e convidamos Jesus para ser participante da nossa vida. Tá aqui a diferença, eles convidaram Jesus para entrar. E aí Jesus faz uma oração e parte o pão. E nesse instante os olhos deles se abrem. E aqui é importante, porque eles entendem. E aqui eles dizem, por acaso não nos ardia o coração quando ele estava caminhando conosco e nos ensinava acerca da Escritura? Aqui está toda a diferença. Quando nós deixamos Jesus tomar conta, quando nós entendemos que a crucificação, né, e o Evangelho ele não é para a morte, mas sim para a vida, é que faz toda a diferença. Que eles entenderam que Jesus estava vivo, que a comunhão deles na mesa, que é um local familiar de intimidade, aqui eles entenderam que Jesus estava vivo e que isso foi tão alegre na vida deles que eles queriam compartilhar do Evangelho e acerca de tudo o que aconteceu com eles naquele local. Então assim é conosco. Quando nós conhecemos a Cristo, nós não podemos ser egoístas ao ponto de guardar isso para nós. Nós queremos compartilhar, e aqui eles voltaram para Jerusalém contando o que tinha acontecido. Então, o Evangelho ele não é para sua morte. Se as coisas não estão acontecendo agora, é porque não está na hora de acontecer. As coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer. O Evangelho é para a vida. Você já tem a maior dádiva, que é a vida. Então, Cristo ele morreu, ele padeceu para cada um de nós vivêssemos e aprendêssemos acerca dessas coisas. Né? O caminho de Emaús ela é uma palavra que nos ensina muito como nós temos andado pelo caminho com Cristo, os olhos fechados, os olhos abertos, como a gente tem recebido a palavra de Deus em nossos corações. Aqui os discípulos eles deram ouvidos e abriram a porta para Jesus e chamaram ele para cear, para comunicar, para convidar Cristo ali naquele momento. Nós temos partilhado dessa mesma situação? Ou será que a gente é tão ignorante que a gente não tem dado o mesmo ouvido? Então, se a gente permanecer ignorante, infelizmente, a gente vai viver uma vida triste. Mas eu te garanto que apesar das dificuldades, se você der ouvido para o que Cristo tem falado para você, você vai ter uma vida muito melhor. Que a palavra de Deus confronte aquilo que você tem percebido, que ela confronte a sua mente, a sua alma, que ela confronte tudo em você, que ela seja constrangedora ao ponto de você perceber o quanto ignorante você tem sido, para que você possa escutar aquilo que Deus tem para você. Não é o que você faz, não é o que você tem praticado, mas é o que Cristo tem representado para você. Então, que o Evangelho não seja morte, mas que seja vida para você. Beleza? Galera, espero que essa palavra tenha sido bênção na vida de vocês, que ela penetre mesmo em vocês. E curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal, sigam nossas páginas nas redes sociais, @Fundo de Verdade no Facebook, @Fundo de Verdade 3 no Instagram, e também o nosso canal aqui, eu vou estar deixando na descrição aqui, tudo para você estar seguindo bacana. E espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Até o próximo devocional, até o próximo vídeo. Um abraço, tamo junto.